Olá, concurseiros, bem-vindos ao Sou Concurseiro e Vou Passar para mais uma videoaula, hoje videoaula de Lei 8.112. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio, tenho uma experiência muito grande em concursos públicos, já fui aprovado em vários concursos e ministro aulas de direito constitucional, direito administrativo, mas a minha grande especialidade mesmo é a Lei 8.112, é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Os meus alunos, tá, de Lei 8.112, eles sempre gabaritam, tá? É para gabaritar. Então, se cair 10 questões no teu concurso de Lei 8.112, eu quero que você gabarite as 10, tá bom? Essa vai ser a minha intenção aqui no nosso curso de resolução de questões da Lei 8.112, tá bom? Muito bem. Gente, essa lei, tá? As bancas cobram, né, a Lei 8.112 em concursos públicos federais, mas ela também serve de base para estatutos de servidores públicos estaduais e também para estatuto de servidores públicos municipais, tá? De municípios, né? Então, você estudando a Lei 8.112, você também está estudando para concursos estaduais e concursos municipais, pelo menos essa parte aqui das regras gerais, tá bom? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos resolver questões da Lei 8.112 por tópicos, tá? Vamos começar desde o zero até os tópicos mais complexos aqui do Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Vamos lá? Vamos começar aqui o nosso curso com a questão de número 1. Vamos ver aqui a questão de número 1. A questão número 1, né? Questão antiga, velha, desatualizada, ano 2016, olha aí, do CESP, caiu na última prova da Defensoria Pública da União, pessoal. Olha só. O cargo público, definido como um conjunto de atribuições e responsabilidades incumbidas ao servidor público, é criado por lei para provimento em caráter efetivo ou em comissão. E aí, pessoal, o que vocês marcariam nessa questão aí? Essa questão, nós vamos, antes de responder se ela está certa ou se ela está errada, nós vamos fazer aqui um esqueminha. Vamos fazer um esqueminha. Então, pegue o seu caderno, pegue aí a sua caneta, vamos fazer um esqueminha. O esqueminha, ele começa o seguinte, né? Professor, eu quero saber onde está o conceito de cargo público. Onde que está o conceito de cargo público? Olha, pessoal, o conceito de cargo público, tá? Ele vai se encontrar, você vai encontrar ele no artigo 3º lá da Lei 8.112. Lá no artigo 3º da Lei 8.112, você vai encontrar o conceito de cargo público. Vamos dar uma olhada? Olha só aqui a Lei 8.112, né? O artigo 3º traz o conceito de cargo público. Tá? Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Esse é o conceito de cargo público, artigo 3º. Mas o que eu quero que você anote, isso cai muito em provas de concurso, é como é que acontece a criação de cargos públicos. Como é que é a criação de cargos públicos? Só para que você entenda, pessoal, cargos públicos são lugares dentro de um órgão público, tá? Dentro de um órgão público. Então, se em um órgão público tem 1.000 cargos públicos, ou seja, eu estou dizendo o quê? Existem 1.000 lugares para pessoas trabalharem lá. Cada pessoa ocupa um cargo público. Essa é a regra. Tá? Então entenda dessa forma. Cargos públicos, cargo público é o lugar dentro do órgão. Na realidade, você está estudando para um concurso público para ocupar um desses lugares, para você ocupar um cargo público dentro do órgão que você está se preparando. Tá bom? Então nunca mais esqueça disso. Eu sempre gosto, né, de simbolizar para os meus alunos, cargo público é como se fosse uma cadeira, né? Olha, eu não sou um expert no desenho aqui, né? Vamos ver, tá aí. Cargo público é como se fosse uma cadeira. Você está estudando para pegar uma cadeira lá dentro do órgão público que você está se preparando. Então, cargos públicos, a regra é básica. Qual é a regra? Eles são sempre criados por lei, pessoal. Vamos lá. Todo cargo público é criado por lei. Certo ou errado? Certo. Os cargos públicos devem ser criados por lei.
tá? Apenas lei pode criar novos cargos públicos. Agora, a extinção de cargos públicos, ela é interessante. Essa extinção, ela é interessante. Se a extinção de cargos públicos, ela acontece também por lei. Então, se um órgão público ele quer extinguir cargos, ele quer diminuir a quantidade de cargos públicos, ela vai acontecer por lei. Por lei, se esses cargos estiverem ocupados. Então, você vai colocar por lei, se esses cargos estiverem ocupados. Se tem pessoas ocupando esses cargos públicos, a extinção vai ser por meio de lei, tá? Vai ser por meio de lei. Agora, pode-se dar a extinção de cargos públicos por decreto do presidente da República se esses cargos que vão ser extintos estiverem vagos, ou seja, não tem ninguém ocupando aqueles cargos. Então vamos lá. Se cargos estão ocupados e vão ser extintos apenas por lei. Se cargos estão desocupados, estão vagos, esses cargos podem ser extintos por decreto. Professor, é isso mesmo? É. Isso está onde, professor? Gente, isso, anotem depois dá uma destacada. Isso está lá no artigo 84, inciso 6, a linha B da Constituição Federal. O artigo 84, inciso 6, a linha B da Constituição Federal, ele fala exatamente o seguinte. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, vou colocar aqui, artigo 84, né? O artigo 84, vamos ver aqui. Olha aqui. Compete privativamente ao presidente da República. Vamos lá para o inciso 6, né? Dispor mediante decreto, tá vendo aqui, ó? Dispor mediante decreto, inciso 6, a linha B. E aí, olha o que diz a linha B: extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, tá? Então, a extinção de cargos públicos pode se dar quando vagos, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, pessoal, a resposta aqui da questão de número 1, da questão de número 1, a resposta é exatamente, ela está o quê? Correta. A resposta aqui está correta. Todo cargo ele é criado por lei, tá bom? A gente deu uma aprofundada. Só para a gente finalizar essa parte aqui, pessoal, em caráter, quando a questão fala em caráter efetivo ou em comissão. O que são cargos efetivos e cargos em comissão? Vamos lá, vem aqui comigo, vamos ver aqui, vamos fazer aqui um outro esqueminha, né? Vamos fazer aqui um outro esqueminha. Você vai colocar aqui, ó, espécies de cargos públicos. Espécies de cargos públicos, tá? Espécies de cargos públicos. Os cargos públicos, pessoal, eles podem ser em caráter efetivo, tá? E eles podem ser em comissão. Em caráter efetivo, esses cargos eles podem ser isolados ou eles podem ser de carreira. Isso aqui em caráter efetivo, já explicar, isolados ou de carreira. Em comissão, esses cargos em comissão, eles podem ser inclusive na condição de interino, coloquem aí, de interino. Tá? Inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vago, vagos. Vamos lá, pessoal. Vou até mudar aqui a cor do nosso pincel. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a cor do nosso pincel. Deixa eu colocar aqui um preto. Pronto.
Cargo em caráter efetivo. Apareceu em caráter efetivo? Lembra que isso aqui é o concursado. Concursado. Efetivo é o servidor concursado. Ele passou em um concurso público, tá? E ele pode passar no concurso público para cargos isolados. O que são cargos isolados? Cargos isolados são aqueles cargos que não vão ter promoção, tá? A pessoa ela não vai ser promovida. Geralmente, esses cargos isolados, a pessoa ela recebe um subsídio, né? Então, são cargos isolados, ela vai ficar parada ali naquela... A promoção deles é diferente da promoção dos cargos de carreira, tá? Mas isso nós vamos ver lá na aula de promoção, tá? Nós vamos ver lá na aula de promoção. Então temos os isolados e temos os de carreira. Os de carreira, onde a promoção é a regra, né? Eles vão ser sendo promovidos à medida do tempo, né? Ao passar do tempo. Então, geralmente você passa em um concurso, entra ali como um servidor de 5ª classe, e aí é promovido para um servidor de 4ª classe, 3ª classe, você vai subindo na carreira, tá? E isso são os cargos efetivos de carreira. Mas os dois, tanto isolado como de carreira, se aparecer essa palavra efetivo, quer dizer que a pessoa ela passou em um concurso público. Cargos em comissão, você já deve estar sabendo, são aqueles cargos que possuem a chamada livre nomeação. Livre nomeação. Eles não fizeram concurso, eles são livremente nomeados. Cargos em comissão, livre nomeação. E existem cargos em comissão que a pessoa não faz concurso, ela é nomeada, né? Ela é nomeada para esses cargos em comissão. Existem cargos em comissão vagos. Então vamos lá. Eu já sou servidor comissionado. Eu posso, eu que sou comissionado, ser nomeado para um outro cargo em comissão. Eu vou ter 2 cargos em comissão se esse aqui estiver vago. Então, cargos em comissão vagos, eu posso, né, ser nomeado para eles e ocupar os 2. Mas esse aqui eu vou ocupar na condição de interino, tá? Enquanto não tem ninguém, eu fico exercendo os 2. Isso você tem que entender. É possível uma pessoa que ocupa um cargo em comissão exercer outro cargo em comissão? Sim. Se esse outro cargo em comissão estiver vago, e aí a pessoa vai exercer esse outro cargo como interino. Professor, onde que está tudo isso na Lei 8.112? Tudo isso que nós estamos falando está no artigo 9 da Lei 8.112. Tudo isso está no artigo 9. Vamos dar uma olhada lá no artigo 9? Olha aqui o artigo 9 da Lei 8.112. Ele fala exatamente o seguinte: a nomeação far-se-á em caráter efetivo, tá vendo aqui, ó, em caráter efetivo, ou em comissão. Efetivo, ele fala, quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira, ou em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos, E aí, olha o parágrafo único aqui, pessoal, olha o parágrafo único, que fala do interino. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Então, vamos lá. Eu vou exercer 2 cargos de confiança, né? Mas eu só vou receber um salário de um deles. Eu vou ter que escolher qual salário, qual a remuneração que eu vou querer receber dos 2, tá? Então vamos lá. É possível ter 2 cargos de confiança ao mesmo tempo, exercer os 2? Sim, tá? É possível. Mas eu devo optar pela remuneração. Beleza, gente? Beleza? Muito bem. Questão número 1, matamos ela. Uma questão parece simples, né? Mas nós fizemos uma abordagem bem completa, né? Questão número 1, né, do DPU, está completamente correta. Questão número 1 está correta. Vamos para a questão número 2. Questão número 2, questão 2016 também, tá? Da Funiversa, diz o seguinte: a respeito dos agentes públicos e da função de confiança, assinale a alternativa correta. Ele quer a certa. Vamos lá.
Para ser considerado como agente público, é necessário que exista vínculo jurídico entre o Estado e a pessoa. Gente, e aí? Certo ou errado a letra A? Para ser considerado como agente público, é necessário que exista vínculo jurídico entre o Estado e a pessoa. Letra B. Necessariamente deve existir remuneração para ser considerado como agente público. C. O agente público é qualquer pessoa que age em nome do Estado. D. Não será considerado agente público aquele que agir transitoriamente em nome do Estado. Apenas as pessoas que forem aprovadas em concurso público para cargo efetivo serão consideradas agentes públicos. Vamos lá, pessoal? Eu vou trazer um esquema para você que você vai matar todo e qualquer tipo de questão dessa natureza. Vamos lá, você vai fazer comigo o seguinte esquema. Vamos lá. Não pode mudar o nome do esquema. Não pode mudar o nome do esquema. Qual é o nome desse esquema aqui, professor? O nome desse esquema é chamado de esquema do Vascão. Olha aí o nome desse esquema do Vascão. Olha, gente, quem mudar, vou colocar Flamengo aí. Meu Deus do céu. Quem colocar Flamengo não vai passar. Não vai passar, eu vou jogar praga. Tá? É Vasco. Mesmo que você seja flamenguista, tem que colocar Vascão. E colocar Vascão. Senão não vai passar. É praga. Vamos lá. Existem, pessoal, o conceito de servidor público que você vai anotar. O conceito é o seguinte: quem é servidor público? Conceito, na realidade, vamos colocar de agente público. Conceito de agente público. E aí você vai colocar bem assim: agente público é coloquem assim, toda e qualquer pessoa que exerça atividades para o poder público. Atividades para o poder público. Agindo em nome deste. Ou seja, agindo em nome do Estado. 2 pontos. Aí você vai colocar agindo em nome do poder público, né? Aí você vai colocar com ou sem remuneração. Com ou sem remuneração. Então, pessoal, mesmo que uma pessoa trabalhe de graça, tá? Que ela trabalhe de forma, gratuita, ela é considerada agente público, tá? Exemplo, aqueles mesários do TRE, os mesários da TRE, jurados do Tribunal do Júri, são considerados agentes públicos. 2. Por prazo determinado ou indeterminado. Então, tem servidores que vão trabalhar por prazo determinado e tem servidores que vão trabalhar por prazo indeterminado, são servidores públicos também. Tá? Então, não interessa se é com ou sem remuneração, se é por prazo determinado ou indeterminado. Muito bem. Agora, você vai anotar, nós temos as espécies de servidores. Espécies de agentes públicos. Os tipos de agentes públicos existentes no Brasil. Vamos lá. O primeiro tipo de agente público existente no Brasil que você vai colocar é o que eu falei ainda há pouco, é o efetivo. É o servidor efetivo, onde o efetivo ele é chamado de estatutário. Por que ele é chamado de estatutário, professor? Porque esse servidor efetivo ele é regido por um estatuto. Tá? Se ele quer saber os direitos dele, ele vai no seu respectivo estatuto. Se eu sou servidor federal, eu vou no Estatuto Federal. Se eu sou servidor estadual, eu vou no meu Estatuto Estadual. Se eu sou servidor municipal, eu vou no meu Estatuto Municipal. Então, o servidor efetivo é o estatutário. É o único dos agentes públicos
que vai ter a figura da estabilidade. É o único que vai ter a figura da estabilidade. Tá? Então, das espécies que eu vou colocar aí, o único que tem estabilidade é o efetivo, é o estatutário, né? Também chamado de estatutário, é a mesma coisa. Temos ainda, pessoal, temos ainda os empregados públicos, temos ainda os chamados empregados públicos. Os empregados públicos, eles já são chamados de seletistas. Por que eles são chamados de seletistas, professor? Porque eles já não são regidos pelo Estatuto. Eles são regidos pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas. Então, o seletista, ele não tem estabilidade, em compensação, ele vai ter FGTS. Professor, mas ele tem que fazer concurso? Tanto estatutário tem que fazer concurso, como seletista tem que fazer concurso público. Então vamos lá. Quem é que tem que fazer concurso? O estatutário e o seletista. São os dois únicos servidores que têm que fazer concurso público, são os estatutários e os seletistas. Tá? Beleza, beleza, beleza. Temos ainda, né, que daqui a pouco eu vou fazer melhor para vocês, temos os chamados servidores comissionados. Temos os comissionados. Comissionados não fazem concurso. Para os comissionados, existe a livre nomeação. Para os comissionados, existe a chamada livre nomeação. Livre nomeação. Isso é para os servidores comissionados. Tá? Não faz concurso. Temos ainda a figura dos temporários. Que daqui a pouco nós vamos falar melhor dos temporários também. Temporário não faz concurso. Temporário ele vai trabalhar por um prazo determinado. Olha aqui, ó, ele vai trabalhar aqui, ó, por prazo determinado, temporário, né? E ele vai fazer, não é concurso público, ele faz o chamado processo seletivo. Tá? O temporário ele faz o processo seletivo. E temos ainda o chamado servidor honorífico. Temos o chamado servidor honorífico. Quem é honorífico? É aquele servidor que trabalha de forma gratuita, pessoal. É aquele servidor que trabalha de forma gratuita. Servidor honorífico e trabalha de forma gratuita. É o mesário lá do TRE, é o jurado do Tribunal do Júri. Esses são os servidores honoríficos. Então, esse pessoal aqui todo, né, temos o efetivo, temos o empregado público, temos o comissionado, temos o temporário e temos o honorífico. Tá? Esses são os principais para você entender. Vamos lá. Que só tem estabilidade. Qual é o único que só tem estabilidade? Que é o único que tem estabilidade? O efetivo, o estatutário. Quais os únicos que tem que fazer concurso público? O estatutário e o seletista. Né? O único que é por livre nomeação? Comissionado. O único que faz processo seletivo? Temporário. Qual é o único servidor que trabalha de forma gratuita? O honorífico. São perguntas que caem em toda a prova de concurso. Você decorar isso aí, você vai acertar uma porrada de questões. Vai por mim, pessoal. São milhares de alunos aprovados aí nos mais variados concursos, tá? Nos mais variados concursos. Decore isso aí que você não vai errar nada. Vai errar nada. Vamos ver aqui a questão. Volta para a questão. Vamos voltar. Deu para copiar? Voltando para a questão. Olha a letra A. Para ser considerado como agente público, é necessário que exista vínculo jurídico entre o Estado e a pessoa. É errado, não precisa ter vínculo. O honorífico não tem vínculo algum. Né? Ele é convocado, por exemplo, o mesário TRE não tem vínculo nenhum com o Estado. Né? Então ele é convocado. Então está errado aí a letra A. B. Necessariamente deve existir remuneração. É errado. Tem servidores que trabalham sem remuneração. Olha o exemplo do honorífico. Errado. C. C diz o seguinte, o agente público é qualquer pessoa que age em nome do Estado. A resposta certa é a letra C. Letra B, D, não será considerado como agente público aquele que agir transitoriamente. E tem um servidor temporário. Temporário age temporariamente. O honorífico trabalha temporariamente, né? De um prazo determinado. Apenas as pessoas que forem aprovadas em concurso público para cargo efetivo são consideradas agentes públicos. Não.
O conceito de agente público é bem amplo, né? Não é apenas quem passa em concurso público, não. Questão 2, gente, fácil, letra C. Letra C. Vamos para a questão de número 3. Questão número 3, questão 2016, né? Questão de 2016, fala o seguinte: relacione corretamente o agente público ao local, a forma de ingresso e regime que regulam a respectiva atividade. Vamos lá. Ele quer: atuam na administração pública direta ou indiretamente. Ingressam através de processo seletivo. Opa! Olha só, pessoal. Ingresso através de processo seletivo. Eu vou até... Deixa eu pegar aqui a caneta, aqui a cor vermelha. Vermelho. Vamos lá. Gente, apareceu aqui processo seletivo. Você já vai marcar de cara que isso aí é do pessoal que é contratado. Você já sabe que é o contratado, é aquele pessoal que é o contratado, é o temporário. É o temporário. Né? Então já começa com 3. Se começa com 3, eu já elimino a letra A e já elimino a letra B. Né? Já elimino a A e a B. Vamos lá. Atuam junto à administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e a administração pública indireta, autárquica e fundacional, autarquias e fundações públicas. Necessária aprovação em processo seletivo, concurso público, né, em processo seletivo, concurso público e adquire estabilidade, após 3 anos de permanência no serviço público, sendo necessária aprovação no estágio probatório, viabilizada por avaliação especial de desempenho, são os estatutários. Gente, apesar da questão aqui, necessária aprovação em processo seletivo, ele está chamando o concurso público, né? Apesar de estar de forma equivocada aqui pela banca a palavra processo seletivo, que colocou apenas para te confundir, né? A questão não está querendo certo ou errado, quer que você marque de acordo com as alternativas lá. Por isso que aqui os estatutários, né? Aqui seria o item 1, né? O 2 seria o item 1, né? E atua na administração pública indireta, especialmente em empresas públicas e sociedade de economia mista, né? São relacionados por concurso público, não gozam da garantia da estabilidade, são os seletistas. Aqui já é o 3. Então ficou, né, letra D, né? Ficou letra D. O seletista ele vai trabalhar nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá? Então, Banco do Brasil, Petrobras, os Correios, a Caixa Econômica Federal, todos esses 4 órgãos que eu citei fazem concurso. E a pessoa que passar nesses concursos, Banco do Brasil, Correios, Petrobras, Caixa, quem passar nesses concursos vai ser seletista, vai ser regido pela CLT. Vão assinar a tua carteira de trabalho, você vai ter FGTS, tá? O estatutário não tem nada disso. O estatutário não tem FGTS, só tem a estabilidade, tá? Então, a questão número 3, a resposta certa é a letra D. Questão número 4, pessoal. Questão número 4. Questão 2016 da FUNCAB diz o seguinte: sobre o tema servidor público, marque a única opção correta. Ele quer a única opção correta. Vamos lá. As subsidiárias das estatais aplica-se aos seus agentes públicos o regime jurídico único, por serem detentores de cargos públicos. Pessoal, subsidiária de estatal é uma subsidiária de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista. Para esse pessoal aqui, vai ser aplicado a regra seletista, tá? Os servidores de uma subsidiária são seletistas. Exemplo, nós temos a Petrobras. A Petrobras é uma sociedade de economia mista. E a Petrobras tem uma subsidiária chamada Transpetro. Os servidores contratados para Transpetro, né, vão ser também seletistas, assim como ela, a da Petrobras. Por isso que a letra A está errada. Letra B. As pessoas integrantes da administração pública, dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Gente, se fala de direito privado, é empresa pública, sociedade, economia mista, beleza? Se falarem assim, administração pública, direito privado,
já puxa logo. É uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Apenas podem constituir sob o regime único. Regime único é o estatuto, tá certo isso? Não! Empresa pública, sociedade de economia mista, o regime é seletista. O regime é seletista, não é o regime jurídico único, que é a Lei 8.112. Tá errado. Regime jurídico único é a Lei 8.112. C. A lei que estabelece regime jurídico dos servidores públicos civis da União é inaplicável aos servidores autárquicos federais. É errado, pessoal. Uma autarquia, né? Uma autarquia, se ela for criada de forma estatutária, se a lei que cria a autarquia trouxer a forma estatutária, os servidores vão ser regidos pela Lei 8.112. Exemplo, o INSS é uma autarquia. O INSS é uma autarquia e quem passar no concurso do INSS vai ser servidor estatutário, vai ser regido pela Lei 8.112. Está dizendo que é inaplicável, o erro aqui da letra C é essa palavra inaplicável. É errado aí a letra C. Letra D. Não se veda a acumulação remuneratória de cargos públicos dos servidores autárquicos. É errado, se veda sim. É errado. Quem é servidor de uma autarquia só pode acumular outro cargo público se for de professor, se for de áreas da saúde, tá? Então tem vedação sim, tá? Tá errado aí a letra D. A resposta certa da 4 é a letra E. Impõe-se a sujeição às normas trabalhistas é a CLT, tá? É a CLT. Aos empregados das empresas públicas, sociedade de economia mista, que explore a atividade econômica. Corretíssimo aí a letra E. Corretíssimo a letra E. Quem é de empresa pública, sociedade de economia mista, aplica-se a CLT, aplica-se as normas trabalhistas. Questão número 4 é letra E. Questão número 5, olha aí. Questão número 5, uma prova do CESP, do temido CESP. Né? Tivemos a prova agora do INSS, inúmeras pessoas mandando mensagens, gabaritaram todas as questões da Lei 8.112, direito constitucional, direito administrativo. É muito legal, gente. Vocês não imaginam a alegria quando eu vejo uma mensagem de vocês aqui no nosso no comentário aqui do YouTube. É muita alegria ver uma mensagem de vocês. Professor, gabaritei, professor, nunca pensei que eu ia gabaritar direito constitucional, administrativo, a Lei 8.112, a parte de ética, professor, muito obrigado. Pô, isso dá uma emoção, pessoal, dá uma emoção que vocês nem imaginam, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui. Os servidores contratados por tempo determinado. Gente, vamos lá. Falou servidor contratado por tempo determinado. Lá do esquema do Vascão, já tem que vir a figura do temporário. Já tem que vir a figura do temporário. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e os empregados públicos, falou empregado público, ele está falando da figura do seletista. Classificam-se, virtude da ausência de estabilidade, como servidores temporários. É errado! O erro aqui é dizer o empregado público é temporário. Não, o empregado público é aquele cara que passou no concurso da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos Correios. Esse cara não vai trabalhar de forma temporária. Ele vai trabalhar por prazo indeterminado. Tá errado, olha que fácil. O erro da questão ali é por causa do empregado público. É errada a questão de número 5. É errada a número 5. Questão de número 6, questão 2016. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas... Vamos lá, pessoal. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Nós temos... Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Nós temos os cargos em comissão. Nós temos os cargos em comissão, que vão se dividir em dois.
Esses cargos em comissão, eles podem ser os cargos comissionados ou eles podem ser as chamadas funções de confiança, ou podem ser as chamadas funções de confiança. Do gênero aqui, cargos em comissão, nós temos algumas características. Esses cargos em comissão e cargos em comissão gênero, que aplica-se aos dois, são de livre nomeação e também livre o quê? Exoneração. Então, uma pessoa que é nomeada para um cargo em comissão, comissionado ou função de confiança, tem a livre nomeação, pode ser nomeada qualquer pessoa, mas essa pessoa pode ser exonerada também a qualquer momento. Esses cargos só podem ser nomeados para direção, para funções de direção, para funções de chefia e para funções de assessoramento. Apenas para essas três funções: direção, chefia ou assessoramento. Entenderam? Então, isso que nós anotamos aí de preto, né, são voltados para os dois. Deixa eu pegar aqui de novo a caneta vermelha. Agora, pessoal, cargos comissionados e funções de confiança. Qual é a diferença? Cargo comissionado, eu posso livremente nomear uma pessoa de fora do órgão que não é concursada, ou eu posso nomear uma pessoa do órgão concursada. Então, olha só, cargos comissionados, eu posso nomear uma pessoa que nem é do órgão público. Vem trabalhar aqui, vou te nomear. Eu sou competente para isso, eu tenho competência para isso, então eu posso fazer. Tá? Isso é o cargo comissionado. Pessoas de fora ou pessoas concursadas. Função de confiança, eu só posso nomear para aquele cargo uma pessoa que é concursada daquele órgão. Então, tem lá, diretor de uma vara lá na Justiça Estadual. O diretor de vara é função de confiança. Então, tem que ser concursado daquele tribunal para exercer a função de confiança, diretor de uma vara criminal, por exemplo. Tá? Então, função de confiança só pode ser nomeado, livremente nomeado, qualquer pessoa, desde que ela seja concursada daquele órgão. Tá? Cargos comissionados, pode ser nomeado pessoas de fora ou pessoas concursadas. Entenderam? Macetezinho aí, show de bola. Vamos lá, voltando para a questão número 6, gente, questão muito fácil. Claro, né? Destinam-se apenas as funções de direção, chefia e assessoramento. Questão número 6, a resposta certa é letra D. Questão número 6, a resposta certa é letra D. Né? E aquele macetezinho que nós fizemos lá, né, de cargo, comissão e função, ele está realmente aqui já maceteado aqui no enunciado da questão. Tá bom? Muito bem, questão de número 7, pessoal. 2016... Olha aí, uma questão da Fundação Carlos Chagas, concurso de analista judiciário. Vamos lá, olha a 7 aí, pessoal. Carlos, servidor público do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, foi designado para exercer função de confiança no mencionado tribunal. Então, só quem é concursado do tribunal pode exercer essa função, né? Cumpre salientar, todavia, que quando houve a publicação do ato de designação para a função de confiança, Carlos estava em licença. Nessa hipótese, conforme preceitua a Lei 8.112, o início do exercício da função de confiança recairá no... Então vamos lá, pessoal. Vocês entenderam, né? O Carlos ele é concursado do tribunal e o Carlos foi nomeado para uma função de confiança. Né? Beleza, ele é concursado, pode. Só que quando saiu o ato de nomeação do Carlos, ele estava de licença. Quando então que será considerado, quando é que ele vai começar esse exercício nessa nova função de confiança? A resposta dessa questão, pessoal, ela está, né, a resposta no artigo 15, parágrafo 4º da Lei 8.112.
Então, o artigo 15, parágrafo 4º da Lei 8.112 traz exatamente a resposta dessa questão 7. Vamos ver lá? Vamos ver lá? Artigo 15 aqui da Lei 8.112, o parágrafo 4º. Vamos lá, olha o que diz o artigo 15, né? O parágrafo 4º. O início do exercício da função de confiança coincidirá com a data da publicação do ato de designação. Então, no dia que você foi designado para uma função de confiança, quando que você tem que começar a trabalhar naquela função de confiança? No dia que foi publicado. Então, não tem prazo, como a gente vai ver daqui a pouco, não tem prazo. Saiu o teu ato de designação, você já tem que começar a trabalhar. Então, você foi nomeado para uma função de confiança, saiu no Diário Oficial, já tem que começar a trabalhar no mesmo dia. Salvo quando o servidor estiver em licença, que é o caso da questão, ou afastado por qualquer outro motivo legal. Hipótese que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Então você não pode, saiu a tua publicação da função de confiança, você não pode ficar, você está de férias, de licença, você não pode ficar mais de 30 dias sem começar a trabalhar nessa função de confiança. Tá? Você não pode ficar mais de 30 dias, mesmo que você esteja de férias ou de licença, você tem 30 dias para voltar a trabalhar e começar a exercer aquela função de confiança. Caso vai ser tornada sem efeito, né? A tua nomeação para a função de confiança vai ser tornada sem efeito. Então, pessoal, a resposta dessa questão aqui é exatamente a letra E. É exatamente a letra E que está no artigo 15, parágrafo 4º. Ele deve começar a trabalhar no primeiro dia útil após o término da licença, que não pode ultrapassar 30 dias da data da publicação. Deu para entender isso? Então complementa aí teu caderno, decora que isso aqui cai muito em provas, beleza? Questão número 7, a resposta certa é letra E. Questão número 7, a resposta certa é letra E. Questão número 8. Questão número 8, uma questão 2016 da ESAF, caiu na prova da ANAC, né, da Agência Nacional de Aviação Civil. Olha só, a respeito dos cargos públicos e das funções de confiança, assinale a opção incorreta, pessoal. Ele quer errada, né? Ele quer errada. Vamos lá, ele quer errada. Vamos ver aqui, cuidado. A existência de cargo público está condicionada à adoção no regime estatutário. Gente, falou cargo público, é Estatuto dos Servidores Públicos Civis, né? Falou cargo público, é estatutário, tá? Toda vez, cargo público estatutário. Emprego público seletista, tá? Cargo público estatutário, emprego público seletista. Não tem exceção essa regrinha, tá bom? Tá certo a letra A. B. Quando o agente público tem sua relação jurídica com o poder público definida diretamente por lei, o lugar a ser ocupado pelo agente, independentemente de se tratar de agente político ou servidor público, dentro da estrutura da administração pública estatal, será um cargo público. Sim, quando, né, as atribuições estão definidas por lei, quem é que define as atribuições de uma pessoa no órgão público por lei? É quem exerce um cargo público. Tá certíssimo aqui a letra B. Tá? Toda pessoa que exerce uma atribuição dentro do poder público e essas suas atribuições são definidas por lei, ela exerce um cargo público. Não interessa se é um cargo público efetivo ou comissionado, um cargo político, daquelas pessoas que são eleitas, né? Não interessa. Então, letra B está certo. Letra C, todo cargo público tem função. Há situações excepcionais em que o agente poderá desempenhar uma função sem ocupar um cargo público. Gente, toda pessoa que tem um cargo público vai exercer uma função pública. Isso é a regra. Toda pessoa que tem um cargo público vai exercer uma função pública. Deixa eu colocar aqui para facilitar. Vai melhorar aqui, né? Vamos lá, para melhorar aqui. Então, todo mundo que ocupar um cargo público, que ocupar um lugar dentro do poder público, automaticamente vai estar exercendo funções públicas. Tá? Funções públicas. Uma função pública. Tá? Vai estar exercendo funções públicas. Atribuições que a lei vai trazer. Atribuições que a lei vai trazer. Contudo,
Existem pessoas que vão exercer funções públicas, sem necessariamente ter um cargo público. Tá? Não vai ter cargo público. Exemplo, eu falei para vocês, é o caso dos chamados servidores honoríficos. Servidores honoríficos, eles vão desempenhar funções públicas. Temos lá os mesários, que são convocados para trabalhar para a Justiça Eleitoral. Temos os jurados do Tribunal do Júri, que são convocados para participar de júri, né? No caso de crimes dolosos contra a vida. Essas pessoas aí, elas vão exercer funções públicas, mas elas não têm um cargo público. Terminou as suas atribuições, elas já vão ser liberadas, né? Por isso, vamos lá. Toda pessoa que tem um cargo público tem uma função pública, beleza. Mas nem toda pessoa que tem uma função pública vai ter cargo público. Nem toda pessoa que exerce uma função pública vai ter um cargo público. Beleza? Tranquilos. Vamos lá, pessoal. Então, a questão número C está correta. Olha a D e a E, pessoal. Tá correta. Desde que o servidor ocupe cargo efetivo, ele pode ser nomeado para exercer função de confiança, né? Vamos lá. Os ocupantes de cargo e comissão são servidores públicos. E aí, qual que está certa, qual que está errada? Muito bem, olha só. A letra D, desde que o servidor ocupe cargo efetivo, ele pode ser nomeado para exercer. Gente, se ele é cargo efetivo, ele deve ser nomeado. O erro aqui, né, é o pode. Né? Desde que o servidor ocupe cargo efetivo, ele tem que ser concursado, ele deve ser nomeado para exercer uma função de confiança. Só quem tem cargo efetivo pode ter função de confiança. E a letra E, os ocupantes de cargo e comissão são servidores públicos. Questão número 8, letra D. Vamos para a questão de número 9. Questão 2016 aí. No que diz respeito aos agentes públicos, assinar a opção correta. Olha só a 9. Permite-se que os gestores locais do Sistema Único de Saúde admitam agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de contratação direta. Vamos lá, ele quer a correta, pessoal, É possível contratar agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de contratação direta, sem concurso, sem processo seletivo. Tá certo isso? O que diz a Constituição? A Constituição diz, gente, ela traz para esses dois casos aqui, né? Vou até colocar aqui para facilitar. Ela diz o seguinte: a regra no Brasil, qual é a regra no Brasil? Contratação de pessoas, a regra tem que ser, né, pessoas têm que ser contratadas mediante a aprovação em concurso público. Esta é a regra. Aí temos várias exceções, temos os comissionados, né? Temos os honoríficos, mas a Constituição ela ainda traz uma outra exceção que você vai colocar aí. Ela traz uma outra exceção também, que é dos agentes comunitários de saúde, e os agentes de combate às endemias. Isso aqui, a Constituição diz, né, trazendo uma exceção, que as pessoas para exercer essas duas funções podem ser contratadas mediante processo seletivo.
não é concurso público, e sim processo seletivo, tá? Processo seletivo, gente, é o meio mais simples. Tem que ter um processo, um procedimento, entrega de currículos, pode ter prova, tá? Mas não é contratar direto. Contratação direta seria escolher pessoas aleatoriamente, tá? Seria escolher pessoas aleatoriamente. Professor, mas onde é que está isso em nossa Constituição? Essa parte dos agentes de endemia aí. Essa parte aqui dos agentes de endemia, você vai encontrar no artigo 199 da Constituição, 199 da Constituição, 199 não, 198 da Constituição, tá? Parágrafo 4º, artigo 198 da Constituição, parágrafo 4º. Olha o que diz aqui o 198. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público. Vê que ele não fala concurso público, ele fala processo seletivo público. Então, essa regrinha aqui, ela está no artigo, né? Essa exceção aqui, ela se encontra no artigo 198 da Constituição, parágrafo 4º. 198, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tá? Então, 198, parágrafo 4º. Então, a questão de número A, letra A, está errada. Porque ela fala que contratação direta está errada. Letra B. Não se admite o acesso de estrangeiros não naturalizados a cargos e funções públicas. Estrangeiro pode tomar posse em um cargo público, pessoal? Estrangeiro pode tomar posse? Vamos lá. Qual é a regra novamente, pessoal? Qual é a regra? A regra que a posse em cargos públicos, ela se dá apenas para quem tem nacionalidade, brasileira. Quando a lei fala isso, ela está se referindo ao brasileiro nato e ao brasileiro naturalizado. Tá? Ela está se referindo ao nato e ao naturalizado. Isso aqui é a regra. Agora, existe exceção. Né? Existem exceções. Exceções onde a posse vai poder acontecer para estrangeiro. Estrangeiro vai poder tomar posse. Ele não é nato e nem naturalizado brasileiro. Ele é estrangeiro mesmo para instituições de pesquisa e instituições, coloquem aí, de ensino. E instituições de ensino. Então, por exemplo, nós temos aqui no Amazonas, em Manaus, nós temos o INPA, né? O Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Tá? Então, o INPA tem vários estrangeiros concursados. Instituições de ensino, nós temos a UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, onde nós temos aí centenas de pessoas estudando aqui com Sou Concurseiro para passar nesse concurso público da UFAM. Né? Instituições de ensino, tá? Podem ter contratação de estrangeiros, tá? Pode ter. Onde é que está isso, professor? Onde é que está isso aí da contratação de estrangeiros? Isso está, pessoal, na Lei 8.112, isso está aqui na Lei 8.112, no artigo, vamos colocar aqui, no artigo, vem aqui, deixa eu colocar logo aqui de cara, que já vai, 8.112, estrangeiros, né? Tá aqui. Está no artigo 5º, parágrafo 3º. Artigo 5º, parágrafo 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica poderão prover seus cargos com professores técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e procedimentos desta lei. Não esquecendo que era aquele caso que eu falei da UFAM ali, né, o estrangeiro ele não pode fazer um concurso para técnico da UFAM, para servidores, para cargos administrativos.
O estrangeiro ele pode fazer para professor da UFAM, professor de universidades federais, tá? Então, não é para qualquer cargo dentro da Universidade Federal, tá bom? Por isso, pessoal, por isso que a letra B está errada, né? A letra B está errada. A letra B está errada, ele que acerta, né? O prazo de validade de qualquer concurso é de 2 anos, né? Prorrogável por igual período. Gente, é erradíssima. Qual é o prazo de validade de concurso? Não é de 2 anos, é de até 2 anos, tá? Então, ó, é de até 2 anos, prorrogável por igual período. Tem concurso público de 1 ano, que ele pode ser prorrogado por mais 1 ano. Tem concurso público de 6 meses, prorrogado por mais 6 meses, sim, por igual período, tá? Mas nem qualquer concurso vai ser de 2 anos, não, gente, tá errado, tá errado. Qual o prazo de validade do concurso público? De até 2 anos, tá? Prorrogável por igual período por uma única vez, tá bom? Letra C está errada. Letra D. As funções de confiança somente podem ser exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo. Opa! Certíssimo aí a letra D. Certíssimo a letra D. E a letra E. Como os cargos em comissão destinam-se à atribuição de confiança, não há previsão de percentual mínimo de preenchimento desses cargos por servidores efetivos. Ah, sim, gente, ó. Eu não falei para vocês que o cargo em comissão, os cargos comissionados podem ser por servidores de fora e de carreira, né? Mas existem percentuais mínimos, tá? De servidores de carreira que tem que entrar nesses cargos comissionados. Eu não posso, dos cargos comissionados, 100% colocar pessoas de fora do órgão. Existem percentuais mínimos, tá? Existem percentuais mínimos para a ocupação desse cargo, e a questão está dizendo que não há percentual mínimo. Tá errado aí a questão número 9, letra D. Questão número 10, questão 2016, né? E a 10 diz o seguinte: os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Legislativo. Gente, tá errada essa questão, né? O certo é assim, ó. O certo é assim. Os salários pagos pelo poder legislativo, os vencimentos pagos pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário não podem ser maiores que os pagos pelo Poder Executivo, tá? Não podem serem maiores que os pagos pelo Poder Executivo. Por isso que essa questão aí, ela está errada, né? Por isso que a letra A aí está errada, tá? Questão letra A está errada. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Gente, cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira? Não, pessoal, não. Cargo em comissão, né? Tem os percentuais mínimos, né? Tá errado aí, né? Condições e percentuais mínimos previstos em lei, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas às atribuições de chefia e assessoramento. Olha só aqui a letra B. Que é exatamente a resposta certa, né? A letra B é a resposta certa. Vem aqui comigo. Função de confiança exercidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo e os cargos de comissão a serem preenchidos por servidores de carreira. E aí, como eu falei, de acordo com os percentuais mínimos previstos em lei. Lembra aquela questão passada? Então, os cargos em comissão, servidores de carreira e servidores que não são do órgão. Mas eu posso colocar nesses cargos em comissão 100% pessoas que não são do órgão? Não posso. Existem os percentuais mínimos. Essa que é a certa, a letra B. Letra C. O regime de emprego público regulamentado pela Lei 9.092 incide apenas sobre os servidores
da Administração Pública Federal. Gente, isso aí é um assunto que a gente vai ver mais lá para frente, né? Mas não, essa lei ela vai incidir também nos estaduais e no municipal. Tá errado a letra C e a letra D. Embora farte-se o reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico, o servidor público tem direito à aplicação irrestrita da norma que prevê a irredutibilidade dos seus vencimentos. É errado, tá, pessoal? Não tem essa aplicação irrestrita da irredutibilidade dos salários. Existem casos onde o salário do servidor público pode ser reduzido. Existem casos que podem ser reduzidos. E o Supremo Tribunal Federal se manifestou até no caso de parcelamento em determinadas situações de salário de servidores, tá bom? Então, por isso que a letra D, o erro aqui da letra D, essa parte, tem o direito à aplicação irrestrita da irredutibilidade. Não. Existem casos que o salário do servidor podem ser reduzidos sim, tá? Meus amigos, então, questão 10, letra B. Terminamos aqui a nossa primeira aula de resolução de questões. É uma grande alegria ministrar esse curso para você, disponibilizar essa videoaula para você. Eu tenho certeza que você está terminando aqui de assistir essa aula com mais força, com mais garra para gabaritar toda e qualquer questão de Lei 8.112. Tente memorizar ao máximo esses esqueminhas que você anotou, tente refazer essas questões aqui, né, mais vezes, que eu tenho certeza que você vai fixar bem esses assuntos aqui. Acompanhe o Sou Concurseiro aqui pelas nossas redes sociais, tá? Geralmente nós colocamos aulas ao vivo também, colocamos esqueminhas, é muito legal fazer esse trabalho com vocês, tá bom? Um grande abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro aqui no Sou Concurseiro e Vou Passar. Tchau, galera!